Um dia eu estava na igreja lá em São João Primo, quando era pastor, tinha uma senhora que chegou lá, a gente era muito amiga, ela falou, pastor, nós saímos no arrastão, que era um negócio antes do culto para convidar, e trouxemos 10 almas para o culto. Eu falei, vixe, vocês deixaram o corpo aonde esse corpo? Olha, como que deve estar doido aí, podendo cadar. Ela falou assim, pastor, eu não sei, só que eu trouxe as almas, ficaram onde as carcaças? Ela falou, não, eles todos. Eu falei, ah, bom. O bispo Sila Franco da igreja metodista dizia, corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. E Jesus não morreu nem por defuntos, nem por fantasmas. Ele morreu por nós, em nossa integridade. Daí o discipulado tem que tocar em cada área da existência humana. William Temple, bispo de Cantuária, que ministrou de 42 a 44, quando perguntaram para ele o que era evangelizar, ele colocou essa frase que está ali. Pode subir um pouquinho? Desculpa. Desce. Pode ir, posso? Isso. Vamos ver juntos? Evangelizar é apresentar de tal maneira a Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que os homens cheguem a colocar sua confiança em Deus por meio dele, a aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como a seu Rei na comunhão da igreja. Essa definição é respeitada em todo o mundo como uma das melhores definições de evangelização já dada. Perceba as partes dela. Primeiro, evangelizar é apresentar Jesus. E não de qualquer forma. Impulsionado, condicionado, untado, não é? Azeitado pela ação de quem? Do Espírito Santo. De forma tal que as pessoas confiem em Deus e o aceitem como Salvador e Senhor. Rei, Senhor. Salvador todo mundo quer, né? Pega um bêbado na rua e fala, escuta, você não quer aceitar Jesus? Ele fala, aceite Jesus, aceite sopa, aceite engove. Não é? Falou que é para aceitar, meu amigo. Salvador todo mundo quer. Você quer um Salvador. Agora, quando a gente entra no tema do Senhor, significa subjugar-se a uma vontade outra que não a sua. E mais que isso, aonde isso deve acontecer? Na comunhão da igreja. Na comunhão da igreja. Então essa era uma definição que antecedia aquilo que se fala hoje modernamente de discipulado com muita propriedade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, batistas. O príncipe dos pregadores, conhecido que ficou, Charles Haddon Spurgeon, pastor do Brooklyn Tabernacle, de Londres, da igreja batista chamada Tabernáculo do Brooklyn, em Londres. Brooklyn Tabernáculo, desculpa, do Tabernáculo Evangélico de Londres. Esse camarada foi conhecido porque ele era um pregador ímpar. Spurgeon, quando pregava, os sermões dele, os esboços, eram vendidos na banca de jornal. O pessoal editava, vendia assim num preço como se fosse hoje 20 centavos para pagar a edição, e aquilo ia para as bancas de jornal, então, pequenas livrariazinhas que existiam. Não dava para quem queria. O pessoal comprava para ter aquilo. Era uma unção fantástica. Ele explica sempre que o que fazia a pregação dele ter tanto impacto era o sistema de aquecimento da igreja. Quando as pessoas iam lá e falavam, que sistema de aquecimento é esse? Ele falava, vem cá que vocês vão ver, ele descia para o porão, para o subsolo, e lá tinha um monte de gente ajoelhada, na sua maioria mulheres, que tinham um compromisso de ficar orando o tempo todo enquanto ele pregasse, intercedendo pela conversão de quem estava lá em cima. 5.000 pessoas naquela época, era auditório grande para qualquer coisa. Spurgeon colocava 5.000 pessoas naquele auditório. Algumas pessoas iam lá e nunca conseguiram ver de perto o pregador, mas ouviam a mensagem. Teve vezes de Spurgeon chegar e ter que pedir licença, e o pessoal aqui não conseguiu chegar mais cedo, não é? Ele não queria falar, não é que eu tenho que, porque eu sou o pregador, não é? Muita gente nunca havia visto de perto. Um pregador fantástico, esse homem chamado Charles Haddon Spurgeon, e a sua pregação angariou uma centena de novos convertidos. Porém, o que faltou naquela região? Discipulado, continuidade, que tocasse em todas as áreas da vida das pessoas e por longo tempo. Hoje, se você for a Londres, você vai visitar o tabernáculo, e ele está dividido no meio, literalmente, dividiram a construção no meio. Metade dele fizeram um monte de lojinha, alugaram, lá tem lojinha de tudo, e na outra metade se reúne lá uma meia dúzia de gatos pingados. Você fala, nossa, o que aconteceu aqui? É o que não aconteceu. Faltou discipulado, essa continuidade que
tocasse na integralidade dos seres. Posso te dar outro exemplo. Charles Finney, o advogado da Igreja Congregacional, que se tornou um dos maiores pregadores de avivamento do seu tempo, já leram sobre ele, Finney, não é? E que pese algumas coisas não muito exatas quando ele escrevia sobre a teologia, era respeitado como o grande evangelista que era. Um homem que, por exemplo, né, em uma das vezes na sua vida, entra numa fábrica de sapatos, convidado pelo dono da fábrica para pregar lá, para evangelizar os funcionários do dono. Né? Tem muito isso, né? Às vezes o camarada está lá e ele não evangeliza e leva o pastor para evangelizar. Eu estava na igreja uma vez, a irmã chegou e falou, essa aqui é minha amiga, pastor, trabalha comigo, é minha vizinha há 12 anos, eu trouxe ela aqui para o senhor falar de Jesus para ela. Eu falei, muito obrigado. Imagina, do que será que ela está falando nesses 12 anos? Mas enfim, o Finney foi lá na fábrica de sapato, porque o cara tinha essa mania pelo jeito também. Quando ele chegou lá, os caras viram, o pregador, todo mundo começou a bater martelo em bigorna, fazer barulho, para que nada que ele falasse fosse escutado. E o dono não estava, pediu para um dos chefes lá de sessão fazer isso, ninguém respeitava o cara, todo mundo começou a fazer barulho. O Finney não se alterou, ele apenas sorriu, abaixou a cabeça e orou. E os caras falaram, daqui a pouco ele vai embora. 5 minutos depois, não havia um barulho naquela empresa, todo mundo chorava copiosamente sem entender porquê. E Finney então abriu a Bíblia e pregou o Evangelho. Charles Finney pregou numa região dos Estados Unidos, onde milhares e milhares de pessoas deram a vida a Cristo. Charles Finney tinha a capacidade de, muitas vezes, para não ver apelos baratos, alugar uma sala a 5, 6, 7 quarteirões da onde pregava e dizia, quem quiser aceitar Cristo e ter uma conversa, saia daqui, a 7 quarteirões a gente se encontra daqui a pouco. A preocupação dele de que a coisa fosse séria, dizia, quem for sério vai andar esses 7 quarteirões e vai chegar lá. E quantas vezes chegar que estava entupido de gente querendo ouvir mais do Evangelho. Hoje, se você for a essa região onde o Finney pregou, você vai encontrar o maior cinturão mórmon do mundo. Em nenhum outro lugar existe tantos mórmons concentrados como essa região. Por que, gente? Simples, faltou uma palavrinha acontecer lá. Qual? Discipulado. Discipulado. Essa continuidade que trabalha a integralidade da existência. Na página 3, nós temos as bases do discipulado cristão que aparecem para nós nesse texto chamado a Grande Comissão. Quais são as bases em que o discipulado cristão se fundamenta? Em que momento a gente pode dizer que nós estamos ou não fazendo a coisa certa? Veja lá na tela, está lá. A primeira coisa, a base do discipulado é a autoridade de Jesus. Como é que Jesus fala a esses homens? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na tradução de alguns de vocês, todo poder me foi dado no céu e na terra. Desta afirmação depende todo o restante da tal grande comissão. É alguém que vai, são discípulos que vão na busca de outros discípulos, são pessoas que, tendo encontrado alimento, agora buscam alimentar outros. A definição de evangelização de Charles Spurgeon dizia, evangelizar simplesmente é um mendigo que encontrou o pão e agora busca os seus amigos para que comam também. Sabe a dor de ser um necessitado. E agora, tendo saciado a sua fome, busca outros para que saciem também. Quando nós entendemos isso, e entendemos que esse mandato, essa autoridade, nos foi dada por quem a tem, por quem a detém, pelo dono dela, a coisa muda. Veja só, toda a autoridade me foi dada. No texto grego, a frase não está assim. No texto grego, a frase começa com foi dada a mim toda a autoridade. E não é à toa, na construção grega, isso é para ficar bem claro que foi dada a ele. Ele não usurpou, ele não roubou. É dele porque ele é Deus, ele é um com o Pai. É dele porque só a ele compete essa toda autoridade. O verbo édote, que aparece aí no grego, essa expressão foi dada, encabeça o parágrafo lá do Novo Testamento grego. Édote moi planta exousia. Toda autoridade me foi dada. No texto original, me foi dado todo o poder. E porque me foi dado, eu posso reparti-lo com quem eu quiser. Eu convido a igreja a participar dele
evangelizando e levando as pessoas. O tempo desse verbo no grego não existe no português uma coisa assim semelhante. Significa, preste atenção, algo que aconteceu definitivamente. Aconteceu e de uma vez por todas aconteceu. É como se Jesus estivesse dizendo, na verdade é como ele disse, né? Nessa língua original que ele fala, eu recebi algo definitivo. Plenamente eu recebi. É meu esse poder. E eu posso então dar a vocês. Eu posso repartir com vocês.